Master Lynch fala sobre a campanha do dólar turismo do Banco Bozano Simonsen. Chegou a vez dos festivais. Mirtz Godoy apresenta alguns dos premiadíssimos no Clio 89. Nós queremos comunicar a vocês que as inscrições para o 32º Festival de Filme e TV de Nova York continuarão abertas até o dia 12 de setembro. Se vocês ainda não fizeram as inscrições, podem pedir informações pelo nosso telefone que aparece na tela. E continuaremos hoje apresentando os filmes premiados no Clio 1989. Nosso primeiro comercial é um comercial de carro, rádio para carro Philips. O nome, Gorila. Agência, MPM Propaganda de São Paulo. Produtora, EB de São Paulo. Produtora musical, Matrix. Diretor de criação, Gilberto dos Reis. Redatores, João Batista Assunção, Roberto Pereira e Gilberto. Diretores de arte, Luiz Seidenberg e João Carlos Vinícius Galhardi. Philips Explorer 2, the super sound production for your car. The only one with remote control, auto store, and a replacement warranty that covers the first unit in case of theft. Philips Explorer 2, the sound that makes the difference. E mais um comercial premiado na categoria de automóveis. Agora, amortecedores COFAP. Título, Obediência. Agência, também MPM de São Paulo. Produtora, EB Produções, São Paulo. Produtora musical, Matrix. Diretor de criação, Gilberto dos Reis e Sérgio Graciotti. Redatores, Luiz Carlos Cristino e Gilberto dos Reis. Diretora de arte, Cristina Silva. Diretor, Vinícius Galhardi. Para a esquerda. Para a direita. Para a direita. Para a esquerda. Esquerda. Se o seu carro não obedece mais a você, dê a ele amortecedores COFAP. COFAP Super e COFAP Turbogás. É COFAP, é de confiança. E agora um comercial muito emocionante. É um comercial que você vai sentir até mesmo um friozinho na barriga. E se você é nervoso, cuidado. O comercial foi feito para os pneus Continental. O título, Rooftop. Agência, DMBIB Johannesburg. Produtora, M. Bozoni. Produtora musical, Famous Explorers. E o país, como eu já disse, África do Sul. Vamos a ele. Introducing a remarkable German tire, now made in this country, Continental. Continental Tires. German engineering where you need it most on a car. Armando Ferrentini, diretor da revista Propaganda, conversa com Cláudio Meyer, diretor da Nova Filmes e Vídeo Limitada. No último domingo, mostramos a vocês alguns dos melhores comerciais
da Nova Filmes, uma produtora de São Paulo muito criativa, que é dirigida por Cláudio Meyer. Cláudio Meyer, que inclusive teve uma ideia genial para apresentar a sua produtora. Ele criou um rolo de desacertos verificados em alguns desses comerciais muito famosos. Esse rolo também foi exibido aqui no domingo passado, em intervalo. Hoje nós trouxemos o próprio Cláudio Meyer, que vai ser entrevistado e responder algumas perguntas sobre questões muito polêmicas. Cláudio, inicialmente eu queria saber o seguinte: se você fosse jurado em Cannes, quantos filmes da sua produtora você levaria para a inscrição no festival? Eu não levaria nenhum, porque eu acho que o prêmio, quer dizer, nada com o que aconteceu, o que vai acontecer. Eu acho que eu jamais seria jurado. Mas quando eu fui jurado do Clio, eu achava ótimo que quando você tinha uma categoria que você tinha que julgar, e você tivesse algum filme teu inscrito, você não podia votar nessa categoria. Então, se eu fosse para Cannes, e eu gostaria de votar em todos os filmes, eu não levaria nenhum meu. Porque eu acho que eu não posso defender filme meu. Mas eu acho que filme não deve ser defendido. Eu acho que o filme ou é bom ou não é bom. E não tem que explicar. Se tem que explicar, como é que a gente explica para consumidor ou para o consumidor? O filme, se ele é bom, ele é bom. E o festival serve para nós, serve para mim, para a gente ver se a gente está no caminho certo. Se realmente o filme é bom, ele não pode vender. Falar, não, esse filme não sabe o que é, que lá no Brasil... Não, não dá. Eu acho que não... o que eu acho. Né? A Nova Filmes, Cláudio, tem um diferencial entre muitos, que é o seguinte, muito comentado no mercado, que é o diferencial de ser uma produtora muito, muito organizada, o que não é comum entre as produtoras. Por exemplo, a Nova trabalha de segunda a sexta, tem o seu horário de almoço rígido, dá férias coletivas para os seus funcionários. Comenta um pouco para nós sobre tudo isso. Quer dizer, é de fato assim que é o trabalho na Nova? Como é que você consegue conciliar isso com os interesses dos clientes, com a pressa, principalmente, de certos comerciais? Armando, é mito que filme não dá para organizar. Talvez seja a herança da época em que eu fui atendimento, em 64, 67. Eu acho que tudo é organizável. E não adianta eu filmar um filme até às 11 horas da noite, e a parte mais importante do filme, que a gente sempre deixa para o fim, que é o display, filmar às 11h30, todo mundo cansado. Não, você filma das 8 ao meio-dia, para almoçar, e vai comer num restaurante, não come, porque senão você não tem a impressão que você parou. Volta, filma até às 6h30, 7 horas, aí vai para casa ver Roque Santeiro, e continua no dia seguinte. Roque Santeiro é meio antigo, né? Mas... Cláudio, a crise no mercado de filmes? Sim, sempre teve crise, quer dizer... Falta trabalho? Não, falta trabalho bom. Eu acho que hoje a gente está muito preocupado com a forma, com aquela lente, aquele efeito. Chegou um efeito novo em tal produtora. E, para mim, a gente conseguiu, com o tempo, abolir o storyboard, mas a gente substituiu ele por uma coisa mais nociva que o storyboard, que eles chamam de roteiro decupado, né? E se pergunta para mim o que é decupagem, ninguém sabe que vem do verbo couper, que é cortar. Então a gente agora tem um storyboard escrito. Sendo que não precisa. A história é a velhinha encostada na geladeira e ela fala isso e acabou. Agora, se começar a explicar como é que é a roupa da velhinha, como é que é o cenário, que a luz, o contraluz, a luz é tipo Blade Runner, aí ou o diretor é burro, não precisa explicar isso para ele, ou o roteiro não é bom. O roteiro bom cabe numa sinopse só, gente. Cláudio, você está muito acostumado a isso, o nosso tempo está esgotando. Responda rapidamente. Qual é o profissional mais importante na produção de um comercial? São todos. Não tem profissional, mas ninguém é dono de nada, ninguém é autor de nada. São todos. É o redator, é o cliente que teve peito de aprovar a ideia, ou o dinheiro para aprovar a ideia,
é o atendimento que vendeu, é tudo, não tem, o processo criativo não para. Muito obrigado, Cláudio. No próximo segmento de intervalo, Lula Vieira conta como um seriado de televisão virou comercial, anunciando classificados para o Globo. Lúcia Leme entrevista Fábio Bolonha, diretor de criação da Macan Erickson de São Paulo. Jomar Pereira da Silva fala do marketing que o Citibank faz no Brasil para atrair os clientes de pessoa física. Nesta segunda, hiperinflação, dívida externa, crise e futuro do Brasil, na opinião de Rui Barreto. A campanha está dando ao mundo uma lição de que com todas essas mazelas ele está conseguindo vencê-los. E mais, uma análise profunda da situação atual e o papel do brasileiro. 54 minutos com Dulce Monteiro. Participação Paulo Branco, Sidney Rezende e Virgílio Moretson. Nesta segunda, logo após o Repórter Econômico. Com recursos do governo federal, o Programa Nacional de Merenda Escolar atendeu nos últimos 4 anos a mais de 50 milhões de crianças brasileiras. Brasil! Trabalhar é o melhor caminho. Primeiro mais não, cara. Você vai dirigir. Bebida e direção formam um coquetel mortal. Quando beber, não dirija. Se tiver que dirigir, não beba. Queremos você vivo. Programa Nacional de Segurança de Trânsito. Jornal Minas, primeira edição. Os principais fatos de Minas na maior cobertura local da TV. De segunda a sexta, 7h45 da noite. Jornal Minas, primeira edição. Um jornalismo dinâmico e atuante. E agora, as histórias da propaganda. Lula, é com você. Para fazer parte da história da propaganda, um comercial de TV não precisa ter 40 anos, como os da série que eu apresentei aqui nas semanas passadas. O que é preciso é que eles tenham se destacado da paisagem, tenham se tornado inesquecíveis, tenham trazido algo de novo. Em resumo, tenham sido verdadeiramente e indiscutivelmente criativos. A história de hoje é um exemplo disso. É de uma série de filmes que, na época que foram veiculados no Rio de Janeiro, tiveram um enorme sucesso. E são uma delícia de se ver, mesmo nos dias de hoje. Vamos, então, contar essa historinha. Mas antes, só para acabar o suspense, eu vou mostrar o primeiro filme da série. Depois a gente conversa. Estravos. Sim. Meu caro, eu tenho aqui um presente maravilhoso para você. Com este número que você está vendo, você finalmente vai conseguir vender o seu apartamento pelo Classifone de O Globo. Classifone? Já estamos no século XX, neném. A civilização evoluiu muito, gordinho. Com o Classifone você telefona para o Globo e vende fácil o seu apartamento. Agora vai, neném. Quem é que não se lembra do Kojak, não é mesmo? Ele fez tanto sucesso que criou uma porção de modas, como daqueles cigarros compridos e escuros que todo mundo fumava. Além de ter criado também inúmeras expressões. Pois é, neném, o Mauro Matos um dia teve a ideia de usar o sucesso do Kojak para reforçar a divulgação dos classificados por telefone de O Globo, principalmente marcar o número do telefone. Vai daí o Mauro chamou o Viseu e eles resolveram remontar e redublar
filmes do Kojak já existentes, em vez de filmar de novo com o Ted Sawala. E durante 5 dias, o Viseu e o montador Luiz Tanin assistiram dezenas de filmes da série para escolher cenas que, se fossem reeditadas, virassem novas historinhas, desta vez em torno dos classificados do Globo. Bem, assistam mais um filme e depois eu conto o resto. Ok, neném. Você cometeu 3 erros. Primeiro, não devia ter deixado esta corrente no lugar do crime. Segundo, não devia ter escrito as suas iniciais na medalha. E terceiro, podia ter recuperado a corrente colocando um anúncio pelo Classifone de O Globo. Mas você não conhece o Classifone, não é, neném? Que pena, vamos. Cinco dias depois de quase ficarem loucos, o Viseu e o Tanin saíram da moviola com vários filmes montados. Aliás, com 5 filmes montados. E chamaram o Mauro Matos para criar os diálogos que deveriam conter todos os pontos de venda dos classificados. O Mauro conseguiu a proeza de inventar falas que parecem mais reais que as originais. Reparem só neste aqui. Então, Theo, como está o caso do gato siamês? Foi resolvido? Negativo, capitão. O nosso brilhante detetive perdeu 7 dias procurando o siamês por aí e bastava colocar um anúncio pelo Classifone de O Globo. Mas ele não conhece o Classifone. Miau pra você, neném. Vendo agora, a gente tem certeza que o Kojak esteve realmente às voltas com o desaparecimento do gatinho. Pois é, depois disso, os filmes foram dublados exatamente pela mesma equipe que dublava o Kojak original. Enquanto tudo isso ocorria, o Globo conseguia licença para usar os artistas e os personagens do filme. E no estúdio Hélio Barroso havia a remixagem da música característica da série. Reparem só. Neném, você está no lugar errado, lendo o jornal errado. Estou procurando um apartamento, Kojak. Vou me mudar. É muito tarde, neném. Vou melhorar de vida, prometo. E eu prometo a você um belo apartamento todo em xadrez. Da próxima vez que você quiser ser encontrado tão fácil, coloque um anúncio pelo Classifone de O Globo. Quer o telefone? É 234-4333. Bem, para completar, o Naildo, em São Paulo, criou com os números do telefone de O Globo a mesma animação característica da série. E ficou essa beleza que vocês viram. O final da história é o seguinte: o cliente, Mário Bockman, esperava um filme e acabou aprovando 5. O que me faz lembrar de um outro seriado famoso na TV que terminava assim: existem milhares de histórias da propaganda. Esta é uma delas. E Lúcia Leme entrevista agora Fábio Bolonha. Nós vamos conversar agora com Fábio Bolonha. O Fábio é diretor de criação da Macan Erickson de São Paulo. E olha só, é ele quem cuida e trabalha com metade das contas da agência. E antes da gente começar a conversar propriamente com o Fábio, vamos conhecer o trabalho dele, né? Ele trouxe 2 comerciais, são 2 comerciais premiadíssimos da Bels, e esses comerciais marcaram um estilo de campanha que ele está dando continuidade. Ele trouxe também 2 comerciais inéditos que eu vou guardar para daqui a pouquinho. E vamos ver primeiro os 2 comerciais anteriores da Bels. Vamos lá. Esta é a Embaixada da Escócia no Brasil. Toda protegida em vidro transparente. A sua entrada fica na parte superior. O acesso a ela deve ser precedido de todo o protocolo. E uma vez lá dentro, você vai entender. Nada representa melhor os escoceses em nosso país. Conheça a Escócia. Com Bels, o Scott símbolo da Escócia. Você está atravessando a fronteira Brasil. Escócia. Aqui já é tudo território escocês. E a melhor forma de conhecer este maravilhoso país é começando pelo norte, explorando todo o interior e terminando pelo sul. Conheça a Escócia. Com Bels, o Scott símbolo da Escócia.
Fábio, como é que é trabalhar com bebida? Trabalhar com bebida é mais ou menos como trabalhar com cigarro ou tipo de produto similar. É um produto delicado, a gente precisa ser super consciente no que está fazendo. E não é fácil trabalhar com bebida, é um desafio. Há alguma especificidade, alguma assim, uma linguagem, uma coisa, porque é um produto que ele, né, pode levar à destruição de repente, né? É o que eu te falei, pois aquela consciência. Como é que é isso na linguagem, no momento que você cria? Sob esse ponto de vista, eu acho que é um produto como outro qualquer. Você tem que ser criativo, você tem que ter impacto, você tem que falar diretamente ao target, ou seja, ao público-alvo, mas sempre tomando aquele cuidado para você não se exceder, desde que o produto é bebida, assim como cigarro, né? São produtos que hoje em dia podem causar certo tipo de complicação. Quer dizer, também é um cuidado que não é só seu na hora da criação, tem toda uma coisa que envolve de horário, de veiculação, de tudo isso. Eu acho que o cuidado começa desde o fabricante até o consumidor final, né? Perfeito, tem uma ética, né? Claro, sem dúvida. Escuta, e tem 2 comerciais inéditos da Bells também, que vão dar continuidade a essa campanha, que é uma campanha de sucesso, que, como eu já falei, foi muito premiada, né? É uma campanha que a gente conseguiu fazer um negócio super interessante, ou seja, a gente foi para a Escócia sem ter ido, né? A gente foi para a Escócia ficando dentro da garrafa, enquanto que os concorrentes vão para a Escócia. E essa campanha, quando a gente começou a veicular, ela pegou Bells numa fase que não estava muito boa. Nós começamos com a distribuição da Martini Rossi hoje. E Bells, é uma fase não muito boa? O Bells estava meio desativado em termos de propaganda, ele estava parado. A Martini Rossi pegou a distribuição e a gente começou a criar essa campanha. Com a distribuição Martini Rossi e com a criação dessa campanha, o Bells subiu no share de market muito. Hoje ele disputa com os 2 concorrentes, são 2 concorrentes e mais Bells, estão sempre se revezando. E a campanha foi um sucesso, uma campanha premiada no Clube de Criação, no Festival de Cinema do Rio de Janeiro, no Colunistas e etc. Isso a campanha anterior, né? Porque você já fez um suspense, é que nós vamos à Escócia, tentei ir à Escócia. Agora nós vamos de novo à Escócia e realmente eu considero os 2 primeiros filmes do ano passado muito bons e esses 2 novos excelentes. E você está esperando prêmios para ele também? Sem dúvida. Será que já está na hora de ver os filmes ou a gente faz um pouquinho mais de suspense com o pessoal? É com você. Fábio, na verdade, quando é que esses comerciais entram no ar? Estão entrando no ar já, no momento, em rede nacional. E a gente espera com eles o mesmo impacto que a gente teve com os 2 primeiros. Estão entrando aqui no intervalo no ar, né? Quer dizer, a partir de agora eles deixam também de ser inéditos, tá, não é isso? Eles estão... Foi difícil? Difícil realizar, produzir? Não. Produzir não, porque a ideia é muito simples, né? É uma ideia em cima de uma garrafa. O mais difícil foi chegar até essa ideia, né? Na medida em que a gente chegou a essa ideia, a produção dele é muito simples, embora que a gente precisou de um cuidado todo especial de direção. E, aliás, eu gostaria de dar um elogio à parte ao Walter Carvalho, que é o diretor do filme, que fez uma fotografia brilhante e conseguiu transmitir tudo aquilo que a gente queria transmitir realmente com o comercial. Quer dizer, é um filme de ideia muito simples, mas ao mesmo tempo a produção tem que ser muito bem cuidada para que essa ideia simples seja passada da melhor forma possível. Vamos parar com suspense, né? Tá. Vamos mostrar os comerciais. Vamos, gente, né? eu tenho aqui 2 comerciais. Um se chama Rios da Escócia, não é isso? Exato. E o outro, Monumento. São esses 2 que nós vamos ver agora. Ambos da Bells, né? Isso. Então vamos lá, vamos ver. Os rios escoceses têm água puríssima. Eles nascem nas terras altas. Aí então vão descendo, percorrendo um longo caminho até que se estreitam, para desaguar vigorosamente em solo brasileiro. Conheça a Escócia com Bells, o Scotch símbolo da Escócia. Este é um importante monumento nacional da Escócia. Acima das inscrições, nota-se um brasão centenário e um imponente sino. Este monumento está em qualquer cidade escocesa. Mas você também pode encontrá-lo no Brasil. Perante este monumento, os escoceses comemoram tudo, o ano todo. Conheça a Escócia com Bells, o Scotch símbolo da Escócia.
Pronto, eles agora já, o intervalo vai para praticamente o Brasil inteiro. Assim. Exatamente. E agora, o que você espera dessa campanha? Quer dizer, a campanha já está crescendo, né? É uma continuidade de campanha, que eu acho que é uma coisa difícil, muito difícil, né? Você dar a mesma linha, o mesmo segmento, sendo ao mesmo tempo criativo. Né, Fábio? Como é que é isso? É um desafio, né? É um desafio todo dia. E essa campanha, a gente ainda tem outros filmes engatilhados, espero que a gente já... Não é tão difícil. Espero que a gente consiga fazê-los. Espero que essa campanha continue sendo o que tem sido. Eu acho que é uma campanha, em termos de uísque, inédita no Brasil. É chato falar isso, mas eu acho uma das melhores campanhas de uísque já feitas no Brasil. Você faz uma campanha como essa em cima da garrafa, né? Em cima da garrafa. Qual a importância da garrafa na questão do uísque? A importância da garrafa é que, em termos de criação... Embora não se beba a garrafa, né? Embora não se beba a garrafa, claro. Mas em termos de criação é que a gente consegue ter o produto 30 segundos e ser interessante. Isso não entendi. Eu acho... Explica isso melhor. Essa campanha de Bells, na medida que você usa só a garrafa, você consegue ter o produto durante 30 segundos e não aborrecer o consumidor. Você consegue ser interessante mesmo tendo só o produto. Quer dizer, consegue unir o útil ao agradável. Exato. Essa eu acho a grande virtude dessa campanha. Porque é importantíssimo mostrar o produto, claro, né? É o brand, né? É a marca. E isso é importante a nível de recordação, de recall, né? Perfeito. E saindo um pouquinho da Bells, gente, a gente tem um outro trabalho do Fábio, que é muito bonito. Foi um comercial que ele fez para San Rafael. Esse comercial foi todo gravado em Paris, não é isso? Exato. E o nome é Letreiro. E é um comercial que inverte a narrativa, né? O San Rafael, ele tem uma linha internacional e uma linha que a gente segue aqui no Brasil, que é o relacionamento homem-mulher. Quer dizer, uma bebida quase que, digamos assim, romântica, né? É uma bebida detonada a partir de um casal que beba a poção mágica de San Rafael. Só que para fugir um pouco dessa velha historinha de que o cara bebe a bebida, a menina bebe, os dois se conhecem e acabam ficando juntos, a gente inverteu a narrativa na medida que o gancho de San Rafael começa pelo fim. O gancho de San Rafael, o tema de San Rafael é San Rafael, um bom começo. Então a gente começou pelo final, passando pelo meio e chegando ao bom começo, que é o produto. Eu já estou imaginando o final. Ou o começo. Isso aí, também não deixa de ser um começo. Sem dúvida. Bom, então vamos fazer o seguinte, Fábio, eu vou me despedir de você. Tudo bem. Vou agradecer a sua presença, eu que agradeço. Desejar muito sucesso ainda. E nós vamos deixar no ar com eles as imagens do San Rafael. Você quer dizer alguma coisa ainda? Não, eu acho que está tudo dito. Ok. Obrigada, tá? E sucesso. Obrigado a você. Com vocês, San Rafael. Dans son bateau noir, il rêvait comme un fou. Le plaisir d'amour. San Rafael, l'apéritif de France. Sempre um bom começo. Por dentro do produto, Jomar Pereira da Silva mostra o sucesso do marketing usado pelo Citibank para angariar novos clientes. Quando se ouve falar no Citibank, lembra-se logo da dívida externa brasileira. Sendo um dos nossos principais bancos credores, o Citi, volta e meia, está nos noticiários em função dos acordos bilaterais que ocorrem com frequência. Hoje, entretanto, nós vamos gerar o foco de atenção para o competente trabalho de marketing que o Citibank faz aqui dentro do Brasil. Vamos tomar exemplo a sua mais recente campanha, que foi direcionada para atingir aos clientes de pessoa física. Temos como objetivos, primeiro, posicionamento como banco seletivo. Segundo, com amplo portfólio de produtos financeiros. E terceiro, prestando serviços qualificados e especializados para pessoas físicas. A campanha, criada pela agência VS Scala, era formada por anúncios de 7 páginas sequenciais em revistas, em que o banco demonstrava as virtudes do talão de cheque, o avanço tecnológico e a facilidade em que operar com o banco através dos seus 150 ramais telefônicos. Estes ramais, acoplados a uma mesa computadorizada, permite que em 30 segundos o operador tenha em seu vídeo a posição de investimento do cliente. Apenas para se ter uma ideia da importância desse tipo de equipamento, ele custou ao Citi em torno de US$ 1.200.000.
também se utilizaram do sistema de marketing direto em contatos personalizados, visando a conquista de novos correntistas, e lançaram mão de um agressivo plano de vendas, equipando seus vendedores com material de primeiríssima qualidade. Inclusive, um vídeo para ser exibido a grandes grupos. Os resultados foram realmente significativos. De 1,8 produto por cliente, saltaram para 5 produtos por cliente. Irresistível. No próximo segmento, Arlérico Giacomo entrevista Elísio Pires, diretor-geral da Caio Domingues e presidente da Associação Brasileira de Propaganda. A pesquisa de opinião pública sobre o comercial Dentópolis, criado pela Caio Domingues para seu cliente Cepacol Merrell Le Petit Farmacêutica Limitada. José Roberto Itaker Penteado pergunta ao diretor de arte da Oficina de Marketing e Comunicação, Johnny Ferrari, como você começou na propaganda. E Márcio Erlich fala sobre a campanha do dólar turismo do Banco Bozano Simonsen. No Sem Censura desta segunda-feira, o dono da Itatiaia Turismo, a empresa que vendeu os ingressos para o Batomushi 4. Vamos conhecer também as emoções da Fórmula Ford e bater um papo com uma Paquita do show da Xuxa. Não perca nesta segunda-feira às 4 da tarde. TVE, uma emissora Rede Brasil. O cinto de segurança reduziu em 30% o número de acidentes fatais no Japão. Estados Unidos e Europa. Já o Brasil detém a faixa de campeão mundial em mortes no trânsito. Seja vivo. Use o cinto. Programa Nacional de Segurança de Trânsito. A coragem de errar. A cirurgia moderna e seus descobridores. 2 de setembro de 52. Uma menina de 5 anos, portadora de um orifício no coração, foi trazida para a sala de operações. A coragem de errar. Era o início da moderna cirurgia cardíaca. Lembro de ter olhado o relógio. Faltavam 10 minutos para as 10 quando o coração reassumiu sua função. Eu disse, é isso aí, John. Chegamos ao coração para ficar. Domingo, 11h30 da noite. O 18º número da revista Minas Gerais já está nas bancas. Arte, economia, cultura, lazer e tudo que Minas pode oferecer. Revista Minas Gerais, o movimento de Minas nas bancas. O Papo com Ziraldo. Agora, toda segunda-feira às 8h30 da noite, o cartunista e escritor Ziraldo bate um papo descontraído com personalidades da área cultural. O livro, cabia mais coisa no livro que na vida. Muito. E depois hoje eu entendo que a vida é igualmente rica. É tão rica que propiciou a criação literária. O Papo com Ziraldo, toda segunda às 8h30 da noite. A reportagem de intervalo foi ouvir a opinião pública sobre o comercial Dentópolis, criado pela Caio Domingues para Cepacol. Primeiro vamos exibir o comercial e logo a seguir a pesquisa de rua. Dentópolis hoje. Zé Cariato e Bafo Bafo atacam novamente. Acabem com eles, rapaz! Alô, Central, precisamos de reforços! Para combater os inimigos da boca, use Cepacol. Cepacol chega até onde o escova e o fio dental não alcançam. Consulte o dentista regularmente e use Cepacol diariamente. Eu achei um comercial muito interessante porque ele é feito em formas de desenho e chama muito a atenção das crianças, né, que é o que precisa mais. Achei o comercial super educativo e principalmente na parte que tange a higiene bucal. Eu acho que esse comercial é importante, que ajuda as pessoas a prevenir contra a cárie. O jornalista Arlérico Giacomo, da Tribuna da Imprensa, está
está aqui para apresentar Intervalo Nacional. Para começar, vocês desculpem hoje a voz que não está muito boa. Bom, nós vimos esse comercial pesquisado, é o Dentópolis, criado pela Caio Domingues para laboratório Le Petit Cepacol. Diretor de criação Antônio Batista, criação Afonso Giordano e André Santana, produtora Briquet, direção de animação Luiz Briquet. Dentópolis hoje. Zé Cariato e Bafo Bafo atacam novamente. Acabem com eles, rapaz! Alô, Central, precisamos de reforços! Para combater os inimigos da boca, use Cepacol. Cepacol chega até onde escorre o fio dental. Não alcançam. Consulte o dentista regularmente e use Cepacol diariamente. E hoje aqui nós estamos com Elísio Pires, é o diretor-geral da Caio Domingues e recém-eleito presidente da Associação Brasileira de Propaganda. O Elísio é um carioca do Meier, subúrbio do Meier, no Rio de Janeiro. Ele até se orgulha disso, diz que é ele e o Milor Fernandes, né, Elísio? Sou formado pela Universidade do Meier, nós dois. Exatamente. Flamenguista e já está na propaganda há bastante tempo, teve a sua própria agência, a Voga, depois passou 12 anos na MPM, que é a maior agência do país, esteve no governo Moreira Franco, está voltando ao mercado. Aliás, Elísio, nessa volta ao mercado, e voltou com toda a força, né? Logo, Caio e ABP. Como é que você está vendo esse mercado para o qual você está voltando? Eu acho que o mercado brasileiro, primeiro que esse meu afastamento não foi provavelmente um afastamento total. Eu fiquei um pouquinho ligado, mas fora da atividade privada. E voltei percebendo que o mercado primeiro amadureceu muito. Quer dizer, eu acho que o Brasil, se é a 8ª economia do mundo, o seu mercado de propaganda, quer dizer, pelo nível de criatividade desse mercado, certamente é o 4º ou o 5º. Quer dizer, nós estamos bem melhores, pelo menos em termos de televisão, do que a Itália, por exemplo, que é uma economia bem maior do que a nossa, e um mercado até mais desenvolvido sob certos aspectos, mas não sob propaganda. Em relação ao nosso mercado, aqui o nosso mercado do Rio de Janeiro, onde a gente trabalha, esse eu acho que não vai tão bem. Eu acho que o mercado do Rio de Janeiro está precisando de uma sacudida. Quer dizer, o Rio corre um seríssimo risco de deixar de ser o 2º mercado e passar a ser o 3º mercado do país de propaganda por causa do interior de São Paulo, né, que começa hoje. Eu conheço uma grande agência que tem escritório em Ribeirão Preto, e hoje Ribeirão Preto fatura mais do que o escritório de Belo Horizonte, né, o que mostra o grande potencial do mercado no interior de São Paulo. Então acho, em termos de Brasil, acho que nós estamos maravilhosamente bem. Em termos de Rio, as coisas não vão tão bem assim. Como presidente da ABP, qual é assim o seu grande desafio? O nosso grande desafio nós estamos dando uma reposicionada na ABP, né, cuidando 80% do mercado do Rio de Janeiro e os outros 20% para nossas propostas nacionais. E o grande desafio é realmente trazer esse mercado para quer dizer, chamar os brilhos desse mercado, quer dizer, estimular o bairrismo desse mercado, quer dizer, fazer com que o Rio de Janeiro seja alguma coisa que ele não conseguiu ser até hoje, né, depois da perda do status de capital. Ser um mercado em que as pessoas defendam esse mercado, que não seja tributário do mercado de São Paulo. Quer dizer, não tem nada contra o mercado de São Paulo, mas não tem sentido o Rio de Janeiro ser tributário de São Paulo. Mas acho que a gente tem que encontrar o seu caminho. E nós temos alguns eventos na ABP voltados especificamente para isso. Não só o Festival do Filme Publicitário, que acontece no Rio de Janeiro, e que é seguramente o evento mais importante de televisão e de cinema do Brasil, na área de propaganda, e outros eventos, né, do tipo Radioação e outros eventos que a gente está programando. Mas eu acho que mais importante do que isso é discutir a nossa realidade econômica do nosso mercado. E acho que isso é o grande desafio nesse momento da ABP. Bem, vamos ver mais 2 trabalhos da Caio, ainda em cima do cliente Le Petit Cepacol. Agora, o Bom de Boca e o Bom de Boquinha. Direção de criação Antônio Batista, criação Alexandre Machado e Cláudio Sendim, produtora Start, direção Valberci. Eu sou o Zé Cariato, só deixo furos nos seus dentes. Eu sou o Bafo Bafo, já acabei milhares de namoros com meu bafo. Eu sou o Gargantão, eu irrito sua garganta. Ninguém pode conosco. Lembra aquela escova? Quase pega a gente. Se escondemos no cantinho do dente. E aquele fio dental, hein? Chegou a capturar alguns dos nossos, mas conseguimos escapar. Meu nome é Bond. Bom de boca. Quer um conselho? Use Cepacol. Agora com nova embalagem e prática tampinha dosadora.
Cepacol vai até onde a escova e o fio dental não alcançam. Elimina as bactérias inimigas da sua boca. Consulte o dentista regularmente e use Cepacol diariamente. Bom de boquinha, foi só um pesadelo. Você já usou o novo Cepacol Fluor, que fortalece o esmalte dos dentes e reduz a incidência de cáries. E vai até onde a escova e o fio dental não alcançam. Visite o dentista regularmente. E use Cepacol Fluor, diariamente. Não é a cara do tio? Você falou no Festival do Filme Publicitário. Será que é utopia? A gente poderia sonhar com esse festival, de repente, acontecendo como acontece Cannes, como acontece o CLIO, o Festival de Nova York? Não, acho que não. Primeiro porque o Rio de Janeiro tem uma característica importante para fazer com que um evento desse que se repete periodicamente, que é o caso do nosso festival, né, que já vai para a sua 11ª versão, porque é uma cidade turística importante. Eu acho que o Festival de Cannes, por exemplo, ele tem o clima, o charme de Cannes, e me lembro que esse festival alternava entre Cannes e Veneza, né? Tanto que o prêmio máximo de Cannes é o leão, que é o símbolo da cidade de Veneza, né? O prêmio de Cannes, que seria em Cannes a Palma de Ouro, né? Que é a premiação do festival de longa-metragem. Eu acho que o Rio tem todas as condições. Quando eu fui presidente da BP no outro mandato, nós fizemos uma incursão internacional de sondagem, verificamos que vários profissionais, né, nos mercados da Europa e dos Estados Unidos têm um certo fascínio para ver o Brasil. O que eles querem é organização para poder e antecedência para colocar no budget das suas agências, né, nos orçamentos das suas agências, para poder vir ao Rio. E isso nós vamos fazer. Nós estamos marcando até o final do mês de agosto o festival de 1990 e de 1991. A tese é que o júri de 90 seja um júri misto, né, com alguns profissionais de renome internacional, não brasileiros, lógico, né, e que o festival de 91, né, eu nem estarei na BP nesse momento, será uma outra diretoria, mas que esse festival possa ter participação internacional, quer dizer, um setor internacional, como já aconteceu alguns anos atrás no Hotel Nacional. E vamos ver também 2 comerciais de uma campanha criada agora pela CAIA para o Banerj, em função da 4ª Bienal do Livro. Direção de criação, Antônio Batista. Criação, Márcio Borges, Carlos Estevão e Patrícia Burraues. Produtora Taikon, direção Carlos Manga. Vamos ver o riso e o pânico. Toda a emoção do mundo na 4ª Bienal Internacional do Livro. Banerj, um banco ligado à cultura. Toda a emoção do mundo na 4ª Bienal Internacional do Livro. Banerj, um banco ligado na cultura. Elísio, eu estou sabendo que toda segunda-feira a CAIO não está contando com você, porque você está se integrando integralmente à campanha de um dos candidatos à presidência da República. E você está fazendo isso graciosamente. Como é que você vê a participação de um publicitário numa campanha política sem estar sendo contratado para isso? Isso já aconteceu comigo mais de uma vez. Quer dizer, em relação à campanha presidencial, eu na última eleição presidencial, indireta ainda, né, infelizmente, eu participei do grupo de publicitários que ajudou o doutor Tancredo, né, a formular a parte de comunicação da sua campanha. E no passado meu muito remoto, eu sou um dos raros brasileiros que votou para presidente da República já, eu fiz uma campanha de um candidato a presidente da República, né, no ano de 1960, e acho que isso aí tem um pouco de convicção, né, de cidadania e não de profissional. É evidente que o profissional leva uma parte da sua experiência profissional para isso, mas tem muito mais uma atitude como cidadão do que como profissional de propaganda. Aliás, você está pensando em organizar um seminário internacional de marketing político, né? Nós fizemos isso na outra vez que eu fui presidente da BP e com muito sucesso. Quer dizer, a ideia nossa é trazer profissionais, acho que principalmente, como estou sendo outra vez, dos Estados Unidos, que tem gente muito boa nos Estados Unidos, tem inclusive uma entidade, a IAPC, uma entidade que reúne consultores políticos do mundo inteiro, em Nova York, e a nossa ideia é fazer outra vez esse seminário em 90, né, que será um ano muito importante em termos aí comerciais, né, porque as agências de propaganda, os profissionais,
se envolvam em campanhas de governador, campanha de senador, de deputado federal, deputado estadual. Eu acho que será uma contribuição da ABP, da associação, ao mercado, né, trazendo novas tecnologias no sentido de fazer com que a nossa próxima campanha seja mais agradável visualmente, tecnicamente melhor, né, e capaz de estabelecer, em termos de técnicos, uma disputa até muito interessante, a exemplo do que não aconteceu na última campanha municipal. Elísio, esse programa ele não é assistido só pelas pessoas do meio, pelos profissionais de propaganda, ele é assistido por muita gente de várias atividades e principalmente por muita gente nova que está saindo das faculdades, que está nas faculdades, pessoas que nesse momento, do outro lado da telinha, estão sonhando em um dia estar sentado aí onde você está, já como publicitários consagrados. Qual é o recado que você daria para esse pessoal todo? O primeiro recado, Arlélio, é de que não comece como eu comecei. A forma mais desastrosa de se começar em propaganda é começar como empresário de propaganda, que foi como eu comecei. É um aprendizado muito caro. Eu acho que, com todas as críticas que as pessoas costumam fazer às faculdades de comunicação, eu acho que é realmente o melhor caminho é procurar uma faculdade de comunicação. Eu só faria uma pequena ressalva em relação à faculdade de comunicação. Procure desenvolver, junto com o seu curso de graduação na faculdade, por sua própria conta ou frequentando cursos específicos, conhecer um pouquinho mais de marketing. Eu acho que as faculdades de comunicação ensinam marketing com uma carga horária muito curta que não dá para as pessoas entenderem. E eu não consigo entender propaganda comercial, sem um conhecimento bastante razoável de marketing. Senão a coisa fica um pouco exercício apenas de malabarismos de comunicação sem muita consequência. Então eu acho que um cursinho de marketing paralelo a essa faculdade, ou comprar um livrinho do Kotler, né, e fazer uma lição de casa, acho que é um belíssimo começo. Ok, Elísio, muito obrigado pela tua vinda ao intervalo. Tá, muito obrigado e espero que esse conselho aí dê certo, porque eu quero reenfatizar, as pessoas precisam conhecer um pouquinho mais de marketing para poder fazer melhor a propaganda comercial. Ok, e para encerrar esse intervalo nacional de hoje, vamos ver mais 2 trabalhos da Caio Domingues. O primeiro para o Banerj é Seguro Agrícola, é o Plante Tomate, ele está no ar, inclusive. Criação Antônio Batista, Afonso Giordano, Patrícia Burroues e Carlos Estevão. Produtora Globotec, direção Cláudio Jardim. Com o Banerj, você planta tomate sem ficar no vermelho. Com o Banerj, você planta Geló sem ficar na amargura. Com o Banerj, sempre vai chover na sua horta. Seguro Agrícola Banerj. Protege a agricultura do rio, do plantio até a colheita. Seguro Agrícola Banerj. A proteção do homem do campo. E vamos ver também um comercial recém-lançado para o Banerj em função do evento Moda Rio. É o James. Direção de criação Antônio Batista. Criação Márcio Borges, Carlos Estevão e Patrícia Burroues. Produtora Zoar de Isabela Tanug e direção de Gui Blanc. James, tira meus sapatos. James, tira minhas meias. Tira minha saia. James, tira minha blusa. James, quantas vezes eu vou ter que mandar você parar de usar as minhas roupas? A roupa que todo mundo vai querer usar no próximo verão está na Moda Rio 89. Apoio Banerj, um banco ligado no Rio. James. José Roberto Ítacar Penteado, vice-presidente da Escola Superior de Propaganda e Marketing, pergunta agora a Joane Ferrari. Como você começou na propaganda? Numa agência de propaganda, são necessários profissionais de várias atividades. Mas é sem dúvida nenhuma com a dupla de criação que tudo começa. E hoje nós temos aqui uma parte importante dessa dupla, o diretor de arte. O outro é o redator, que lida com as palavras, enquanto o diretor de arte é o homem que lida com as imagens. Joane Ferrari, diretor de arte da Oficina de Marketing e Comunicação. Como é que você começou a trabalhar em propaganda? Bom, lá pelos 22 anos, 23, eu estudava administração de empresa na faculdade da Getúlio Vargas e trabalhava na Varig Internacional, quer dizer, tudo a ver com direção de arte, né? Mas fazia lá meus desenhos, aquela coisa toda, e um dia jantando na casa do Nemésio, que ele era um planejador de propaganda,
conversamos, tal, ele pediu para eu levar meus desenhos. Quando eu levei, eu falei, ih, você dá para coisa, né? Me deu um cartãozinho da Publitec, para falar com o Brito, que era o dono. Aí eu fui lá, levei os meus desenhos, como todo estagiário que vem na agência, a gente olha os desenhos com carinho e tal. Aí ele falou assim, ih, você dá para coisa. Aí fui pro estúdio. E eu nunca vou me esquecer, porque quando eu cheguei no estúdio, eu que vinha de uma estrutura formal, de Varig, aquela coisa toda, quando eu chego no estúdio, estava todo o estúdio na janela, olhando para fora o pátio de estacionamento atrás da agência, um sujeito barbudo, cabeludo, discutindo com fulano uma Kombi e um Porsche todo riscado, assim. Eu não entendi nada e todo mundo rindo. Aí nós perguntamos o que estava acontecendo. É que o ilustrador tinha pego aquele Porsche que ele tinha acabado de comprar e pintou com guache, imitando um arranhado de automóvel, e chegou para ele e falou assim, olha, eu acho que a Kombi do Fotolito, quando manobrou aqui, arranhou o seu carro. Eu falei, é aqui que eu quero trabalhar. Tudo solto, e daí eu comecei a estagiar lá, larguei a Varig, larguei a faculdade, ganho zero, mas depois de 2 meses já estava empregado e tal. Mas foi realmente para mim, o salário emocional do começo valia tudo, né? E você não precisou estudar nada, enfim, complementar alguma coisa? Não, depois que eu comecei a trabalhar em propaganda, aí eu resolvi fazer a Escola Superior de Propaganda, né? Então aí eu fiz a Escola Superior de Propaganda, depois aproveitava férias, fui lá para Buffalo State College University, né? Fiz curso de Creative Problem Solving Institute, aí voltei e tal. E na escola a gente tinha uma participação, né? Fundamos a AGESP, que era a primeira agência experimental na época da América do Sul, né? Tudo na época, né? Milagre Econômico, tudo era maior na América do Sul, né? E a gente fazia anúncio para clientes de verdade, que isso era muito saudável, sabe? A gente fazia anúncio de verdade mesmo, para cerâmica, aquela Gaio, né? Cerâmica, e outros, e era muito bom. A gente tinha uma atuação efetiva, né? Seus colegas dessa época estão todos trabalhando em propaganda? Uma grande maioria, assim, uma grande maioria, né? O Fabinho, né, da MPM, que era colega, quem vai ser entrevistado aqui também, da Macan, era colega. Então, a gente tinha a Bruna Lombardi, sabe? Então a gente tinha uma turma assim, muito atuante, né? A gente realmente era muito atuante, reivindicante, era uma época muito boa, né? E os professores também, que era uma coisa muito gostosa. Você era professor. Bom, o Ferrari trouxe para nós vermos um comercial que ele considera muito importante na carreira dele. Vamos ver esse comercial? A Lavinia Westinghouse é a única lavadora automática que lava 6 quilos de roupa. Lavinia Westinghouse. Fique em paz com sua roupa. Ferrari, conta pra gente a história desse comercial e dessas freiras. É muito engraçado, né? Porque esse comercial a gente fez há mais de 10 anos atrás, né? O Newton Silva e eu. E foi assim o primeiro comercial que eu inscrevi em festival, né? Aquela coisa toda. Ganhou algum prêmio? Ah, foi incrível, porque eu estava dividido até com outro comercial da Elvira, da DPZ, porque a minha priminha era gerente de produto do comercial. E nós chegamos na final e ganhou da Elvira, que era engraçadíssimo, né? Então eu também fiquei contente porque ela, né, se assentou na empresa, porque ela estava fazendo uma coisa arrojada nela. Então foi aquela coisa toda, mas era um comercial divertido porque a gente tinha Lucinha Lins, era freira, tinha toda uma turma, e a gente procurava fazer cinema, né, uma linguagem de cinema, né? E a Iracema, que é essa freirinha que marcou o gol, ela depois disso ela fez uma carreira solo, né? Ela começou a ser chamada para fazer um monte de comerciais de freira. Então estava muito engraçado. Então foi um comercial que marcou bastante a gente, porque a gente queria usar 1 minuto, né? Fazer linguagem de cinema, então era muito gostoso, né? Com a fotografia, porque essa fotografia, para aquela época, era muito avançada, né? Comercial há 15 anos atrás era um pouco diferente, né? Você tem alguma informação sobre o resultado de vendas desse comercial, Fernando? Nossa, excelente. Excelente, porque esse comercial posicionava a máquina de lavar realmente com a máquina que lavava 6 quilos de roupa. E só tinha no mercado 4 quilos. E outra, a gente conseguiu, usando freiras, né? Numa época que não podia mexer muito com isso, ele foi muito bem aceito, sabe? Foi maravilhoso, sabe? O resultado foi excelente, né? Esse comercial, então, é de 79?
Não, eu não lembro a época, mas é muito tempo atrás. Tem mais ou menos uns 10 anos. É, muito tempo atrás. Pois olha, está muito bem. Eu acredito que ele ainda conseguiria vender o produto se veiculado hoje. Ah, né? eu acredito, sim. Tá bom, Ferrari. Olha, muito obrigado por ter vindo aqui. Foi ótimo ter você com a gente. E um abraço para o pessoal da oficina. Tá, eu que agradeço. Boa noite. É a vez de Márcio Erlich, diretor da Dinâmica de Comunicação, falar sobre mídia impressa. O tamanho do cliente não precisa ser diretamente proporcional à criatividade e à qualidade da propaganda dele. Quer dizer, não é porque um anunciante é pequeno, do tipo que vai veicular só em jornal, que a sua propaganda deva ser feita por gente que pense pequeno. Só que, infelizmente, isto costuma ser a realidade. Por isso, chama a atenção quando a gente vê um cliente pequeno ter a sua propaganda resolvida com criatividade. E este foi o caso da Avipan Turismo, que em conjunto com o banco Bozano Simonsen e o cartão American Express, precisava anunciar a simples abertura de 2 postos de câmbio para dólar turismo no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. A conta é da Free Propaganda, uma agência pequena, mas fundada pelo redator Paulo de Tarso, que veio de agências grandes, como a MPM e a DPZ, onde inclusive ele foi diretor de criação do Rio. Quer dizer, a Free soube aproveitar a oportunidade para criar 2 anúncios de jornal, dando o recado do cliente, mas com humor e inteligência. Paulo de Tarso percebeu que o grande diferencial do cliente era o horário de funcionamento dos postos de câmbio, 18 horas ininterruptas, muito mais do que as casas de câmbio normais. Aí, deixou isso bem claro neste anúncio aqui. Depois, dizem que o carioca não trabalha. Vocês veem que tem toda a cara de um anúncio de agência profissional, com foto produzida e o bom layout do diretor de arte Hernani Gouveia. E para dar um reforço e ter outra opção de formato para veicular em jornal, a Free pegou a onda da campanha atual da Embratur e saiu com este anúncio. Respeite o turista. Avisa para ele que tem câmbio no Galeão das 6 da manhã até meia-noite. Como criatividade funciona, Paulo de Tarso garante que com esses anúncios a meta de negócios do cliente para o primeiro mês foi superada já na primeira semana de veiculação. Vale a pena investir em criatividade. Se você quer participar de intervalo, dando opiniões ou sugestões de reportagens, escreva para a Caixa Postal 33168, Rio de Janeiro. Até o próximo domingo.